Saudações, pessoal, novamente aqui nessa aula à distância. Hoje vamos trabalhar com a unidade 1, sessão 2. Né? Essa unidade trata do tema Cidade na Escala Humana, um tema muito interessante, muito oportuno. É bom lembrar que este curso é dedicado às grandes temáticas, às grandes questões relacionadas com as cidades. Nós vamos desfilar aqui uma série de problemas que aflige as nossas cidades. Hoje nós vamos falar de uma questão muito importante, que é a questão da humanização nas cidades. Pois bem, com o processo de urbanização das cidades, né, e que foi gerado pela Revolução Industrial, a cidade começa, aos poucos, a ter o suporte de diversos serviços que antes não existiam, como, por exemplo, abastecimento de água, energia elétrica, iluminação das vias públicas, pavimentação das vias públicas, rede de esgoto e diversos serviços de suporte social, etc. Todos esses serviços, eles são consequência da industrialização, né? Porque as tubulações, a fiação, as técnicas e tecnologias que o processo da Revolução Industrial possibilita, faz com que as cidades possam ter todas essas estruturas, essas facilidades. Naturalmente, essas estruturas, essas facilidades, elas vão sendo implantadas nas cidades aos poucos e dentro das condições de cada cidade, né? As cidades mais prósperas recebem esses serviços mais rapidamente, e outras cidades, como no caso das nossas brasileiras, muitos desses serviços ainda não atendem a maioria da população. Como no caso do serviço de saneamento, numa situação crítica como a que nós vivemos nos dias de hoje, esse quesito saneamento é de fundamental importância. Acredito que depois dessa situação toda de confinamento, a gente vai ter que repensar muito as nossas cidades, né? Porque os meios de propagação das doenças são muito condicionados à falta de saneamento, precariedade dos serviços de água e de habitação precária para a maioria dos moradores. Porque a gente tem que entender que uma pessoa que esteja contaminada vai contagiando todo mundo. Então não adianta eu morar numa mansão e conviver numa cidade onde a doença corre solta, né? A não ser que a gente vá criando verdadeiras outras cidades com estilo medieval, como Alphavilles e outros loteamentos murados, fechados. Ali dentro sim tem todos os serviços e fora nada. Mas nós não vamos ficar trancafiados nesses condomínios o tempo todo. Num dado momento a gente vai se expor. Então é importante que o todo da cidade ofereça esses serviços. E muitos outros serviços urbanos são decorrentes da Revolução Industrial e do desenvolvimento tecnológico. Mas um deles impacta sobremaneira o desenho das nossas cidades e o modo com que essas cidades funcionam, né? E essa tecnologia é essa, bem aqui, olha. O carro. O carro, ele... Aqui é um ônibus antigo, né, inglês, tal, que ainda circula por lá. Mas o carro individual, principalmente, o carro individual, ele vai aos poucos impactando muito a cidade.
Já no início do século XIX, 1920, a década de 20, as grandes cidades americanas e algumas cidades europeias já convivem com grandes congestionamentos de carros, né? É interessante lembrar que no desenho urbano colonial das nossas cidades, nós não tínhamos os passeios públicos, as calçadas. Ou seja, você saía de casa, estava na rua, não havia um degrau a mais. A rua ia da parede de uma casa até o outro lado da rua, na parede da outra casa. Com a chegada dos carros, e considerando que os carros têm um movimento mais veloz e oferecem um certo risco, um certo perigo, né, o atropelamento, isso fez com que ocorresse a necessidade de ter os passeios. Separar, olha, daqui para cá pode circular carro e daqui para cá fica o pedestre. Mas antes era tudo do pedestre e das montarias, né, dos cavalos, das charretes, carruagem, etc. Então, com o advento do veículo, ele começa a modificar bastante o desenho das cidades. E com o tempo, os veículos eles são multiplicados nas grandes cidades americanas. Na década de 50 foi o auge da cultura do automóvel nos Estados Unidos. Os automóveis eram enormes, né? E as pessoas adoravam andar nas rodovias, tal. Muitos filmes de Hollywood retratam esse modo de vida americano associado ao automóvel. Então, isso difunde uma cultura, né, a cultura do automóvel. O automóvel oferece a possibilidade da liberdade, né? Hoje que nós estamos aqui confinados, né, pensando em andar de automóvel é muito interessante. Mesmo alguns dias de confinamento, às vezes a gente pega o carro e dá uma escapada sem descer em lugar nenhum, mas, enfim, só pelo sentido de ver a paisagem, de ter essa liberdade de locomoção. E assim o carro passou a ser um parâmetro de cultura, né, um bem desejável. Naturalmente, poucas classes de renda tiveram acesso ao carro inicialmente. Nos países mais desenvolvidos, e com uma melhor distribuição de renda, esse acesso foi sendo aos poucos facilitado. Mas o fato é que a cidade moderna, a cidade modernista, ela vai se moldar em conformidade com o carro, principalmente, porque o carro exige muito espaço da cidade para transitar, estacionar, né, e fazer suas operações de serviço, o carro do lixo, o carro da entrega da Coca-Cola, a ambulância, o bombeiro, tudo passa a ser motorizado. Então, boa parte do espaço da cidade, cerca de 15%, 20%, às vezes 30% do espaço urbano é dedicado ao carro, né? Mesmo nas nossas casas, né? Se a gente parar e reparar, nós temos o espaço da garagem, temos espaço de acesso do carro à garagem. Então, se a gente pegar aquela metragem quadrada, nós vamos ver que tem um percentual de participação relativamente grande no espaço construído da casa. Então, mesmo na casa, o carro está lá presente, né? Com a continuidade, e cada vez mais outros segmentos de renda tendo acesso ao carro, esses carros vão entupindo as vias públicas, né? Até porque as cidades tinham um desenho pré-existente, né? As cidades e elas não podem simplesmente estarem sendo rasgadas, alteradas em função do incremento do automóvel. Isso acontece em uma certa medida, né? Com desapropriações, é um processo caro, custoso, em termos de tempo também é demorado, e muitas vezes com obras caras também de engenharia, viadutos, pontes, alças de acesso,
duplicação de vias, né? Então, nem sempre as cidades se adequam a esse crescimento. Isso vai gerando problemas de congestionamento, sobretudo, e de convivência com o carro, né? Ocasionando acidentes de trânsito, percas materiais, mas mais do que isso, percas de vida, mortes, atropelamentos, mutilações. Temos o caso presente das motocicletas, no nosso meio aqui e em alguns outros países da África, da Ásia também. A motocicleta é como se fosse um semi-carro. Quem não pode ter um carro tem uma motocicleta. E a motocicleta é muito presente em locais onde o sistema de transporte coletivo não oferece comodidade, frequência adequada. Os usuários perdem muito tempo no sistema de transporte para se deslocarem das suas residências aos seus locais de trabalho ou aos locais de demanda de serviço, comércio, ir ao médico, ir a uma faculdade, o que seja. Então, muitas vezes a motocicleta surge como uma alternativa. E a motocicleta é um meio muito vulnerável aos acidentes, né? Nós sabemos bem aqui em Teresina e nas cidades do interior do Piauí, o índice de mortalidade entre os jovens, que são mais destemidos e usam mais a motocicleta, é altíssimo, né? É um problema que eu até fico pensando que nesses tempos de confinamento talvez tenha diminuído o número de acidentes, porque tem menos carro na rua, embora tenha mais serviços, né, de entrega, mas menos carro e o trânsito menos caótico, menos trânsito. Eu acho que isso aí facilita na questão das unidades das UTIs, né? Porque os índices de ocupação dessas UTIs é muito alto entre os acidentados de motocicleta. Nós já falamos isso em sala de aula algumas vezes, né? Mas o fato é que o carro ele vai assumindo um papel muito preponderante na paisagem urbana. E com isto, a figura humana, o pedestre, vai sucumbindo, vai desaparecendo de uma certa forma e vai tendo cada vez mais dificuldade. Ele fica espremido nas calçadas, ele não tem a devida preferência de circulação, ele depende dos semáforos cada vez mais. Para atravessar uma via pública é um problema. Eu creio que todos vocês já tenham visto situações de pessoas idosas ou pessoas com algum tipo de deficiência, a dificuldade que essas pessoas têm de atravessar uma via pública, e enfim, os estacionamentos, né, a propagação dos estacionamentos. No caso de Teresina, esses estacionamentos, eles muitas vezes surgem no lugar de casas antigas com valor de patrimônio, que são demolidas para dar lugar a esses estacionamentos. Essa situação aconteceu muito nas cidades americanas. A gente tem ao lado dos grandes centros urbanos dos Estados Unidos grandes espaços de estacionamento de carro, ou então depois o surgimento de edifícios, garagens, né? Então o carro vai tomando os espaços. E o componente humano, que antes era mais presente na socialização externa, nas calçadas, nas praças, vai tendo dificuldade de locomoção, vai convivendo com a fumaça, a fuligem dos carros, o barulho dos carros, e isso vai gerando um processo de desumanização dos nossos espaços coletivos nas cidades. É bem verdade, nós temos os parques, as praças, os jardins, que no caso aqui das cidades brasileiras, geralmente são uma quantidade muito pequena, abaixo dos índices divulgados pelas entidades internacionais. E esses espaços poderiam ser um atenuante para esse processo, né, do carro estar invadindo tudo.
Você veja bem o caso de Brasília, né? Brasília é o ápice da cidade modernista, né? E mesmo Oscar Niemeyer, que é um arquiteto que eu diria de formação humanística muito sólida, muito forte, mesmo ele terminou sendo levado pelos carros, né? O desenho de Brasília é um desenho moldado pelo carro. Existe, bem verdade, as superquadras, que ele procurou separar um pouco o espaço do carro, criando bolsões de estacionamento, e entre os blocos de uma superquadra, e inclusive até no acesso ao setor comercial local, ele possibilitou que todo esse deslocamento acontecesse por vias pedonais sem ter que cruzar nenhuma rua. Esse é o plano original de Brasília. Mas só que para isso acontecer, a pessoa termina tendo que andar distâncias razoáveis. Além do que, existe também a necessidade de outros serviços, que não são os serviços locais, que são os serviços mais urbanos, a rede de banco, o comércio mais especializado, os locais de trabalho, e tudo isso a população de Brasília terminou sendo muito dependente da locomoção automotiva. Então eu estou falando um pouco de Brasília, nesse caso particular, para falar o quanto o carro moldou o desenho de uma cidade modernista, uma cidade símbolo do modernismo, né? Que foi desenhada e construída dentro do espírito modernista, embora por um desenho, por um traçado, por uma arquitetura do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer, com um espírito de humanização muito forte, mas na época o carro ainda não era tão assim difundido, e eles imaginaram que Brasília não fosse ter os problemas que tem hoje, congestionamento, muito congestionamento, necessidade de semáforo, que no plano original de Brasília não deveria ter semáforo, mas a cidade já está cheia de semáforo, e a dificuldade que o pedestre tem em Brasília. Não é tanto, certamente, quanto em outras cidades, mas terminou, mesmo Brasília, tendo sido planejada, tendo que se render ao reino do automóvel, né? E isto, num dado momento, na década de 60, uma estudiosa americana chamada Jane Jacobs, ela, no seu livro Morte e Vida das Grandes Cidades, ela preanunciava. Na época ela foi tida, vamos dizer assim, como uma leitura meio fora da realidade, meio maldita, mas ela prenunciou a dificuldade que as cidades teriam de conviver com o carro, que o carro ia numa escalada cada vez maior, entupir as cidades, né, dificultar a vida nas cidades. E agora os livros que ela escreveu em Nova York, no começo da década de 60, os escritos da Jane estão hoje super indicados, né, como referência para quem queira estudar a cidade e seus problemas mais a fundo. Inclusive, é a referência bibliográfica desta unidade que eu estou falando aqui, o livro Morte e Vida das Grandes Cidades. Eu tenho esse livro, eu acho que a nossa biblioteca também tem, e creio que alguém que queira se aprofundar na questão urbana, queira seguir a questão do urbanismo, deveria ter na sua casa. É uma leitura muito importante e percussora, né? Ela viveu há 60, 70 anos atrás, e naquela época, que coincidiu com a época da construção de Brasília, ela já estava pré-anunciando, nós vamos ter um colapso. E o colapso aconteceu. As nossas cidades começaram a ter grandes problemas em relação à circulação dos automóveis. Algumas delas, as que tinham mais recursos,
começaram a desenvolver os transportes coletivos como alternativa ao transporte individual, porque o transporte individual ocupa muito mais espaço que o transporte coletivo em termos de passageiros transportados. Um carro às vezes transporta uma única pessoa, duas, três, né? E um ônibus transporta 70, 80 pessoas. O metrô tem uma capacidade muito maior de transporte e isso impacta menos na vida das cidades. No caso da Europa, onde a cultura do automóvel não foi assim tão aloprada como no caso dos Estados Unidos, estou usando um termo meio vulgar, mas ele é muito verdadeiro mesmo. Na Europa, a cultura humanística era muito forte, mais arraigada e tudo, fez com que as cidades fossem aos poucos procurando minimizar o impacto do automóvel na paisagem urbana, né? E foram surgindo os metrôs, as redes de metrô, os transportes de ônibus, e depois os VLTs, os bondes, ainda muito comum nas paisagens urbanas europeias, notadamente das cidades médias e de tudo mais. E as cidades também na Europa, até porque o espaço europeu, o espaço geográfico da Europa, é um espaço relativamente pequeno. Então as cidades não tiveram essa abundância de espaço para crescer, como no caso das cidades americanas e das cidades brasileiras. Então as cidades, no caso da Europa, elas são mais densas. E isso facilita o processo do transporte coletivo, né? E com o tempo a questão do transporte individual foi impactando menos, mas também impactou bastante, mesmo na Europa, né? E algumas cidades começaram a desenvolver outras políticas em tempos mais recentes, como por exemplo de restrição de acesso de carro às áreas centrais, né? Algumas cidades têm bloqueio eletrônico. A pessoa passou pelo bloqueio, ele já está pagando o pedágio que vem na sua conta de telefone automaticamente. Esses bloqueios são eletrônicos, são invisíveis, ninguém passa no local para pagar pedágio. Londres é assim, várias outras cidades na Europa também são assim. É um meio que eles tiveram de, só numa situação excepcional, de a pessoa realmente precisar muito ir ao centro com transporte individual, ele vai sabendo que vai pagar um pedágio. E dependendo do horário, esse pedágio pode ser muito caro, proibitivo. Eu me lembro que quando eu visitei algumas cidades na Europa, eu notava que no centro da cidade só tinha carrões especiais, né? Mercedes, os carros mais incríveis do mundo. Eu disse, nossa, essa cidade é muito rica. E na verdade não era bem isso, é porque era só quem podia pagar o pedágio. Então esse pessoal continuou circulando com seus carros e pagam por isso, que é muito justo, inclusive. Depois outros tipos de restrições, né? Eu já até falei em sala de aula. Paris, por exemplo, restringe posto de gasolina num raio de, salvo engano, 5 km, que dá 10 km de diâmetro. Nesse espaço de 10 km de diâmetro, que não é pouco, não existe posto de gasolina, é proibido o posto de gasolina. Depois eles começaram a restringir também construções com vaga de estacionamento. Então tem muitas áreas em Paris que você constrói o prédio, tem os apartamentos e tudo, mas você não tem direito e não pode construir garagem. Então muitas vezes a pessoa tem a sua garagem à distância. Ele quer passear no final de semana, ele estaciona o carro dele num subúrbio, porque também as vagas de ruas são muito restritas e são muito policiadas e a multa é muito cara. Ou seja, as cidades começaram a regular essa situação, que não tinha como comportar tanto carro. No Brasil, esse problema é um pouco mais recente, né? Inicialmente esse problema vai acontecer nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. E essas cidades vão ser obrigadas a buscarem soluções de transporte coletivo mais condizentes, como os metrôs, mas são muito insuficientes ainda hoje.
e mesmo faixas exclusivas de ônibus, etc., que são soluções que vão tentar minimizar um número muito grande de automóveis. Nesse meio tempo, a classe média tem o seu percentual ampliado, então cada vez mais gente vai ter acesso ao automóvel, e quando não tem um automóvel, a motocicleta, que eu entendo que seja um problema até mais grave em função da vulnerabilidade que esse transporte traz à condição de vida e de saúde do usuário, de tal modo que os sistemas eles entram em colapso. E uma grande virada em relação a essa situação aconteceu em Curitiba, na década de 80, de 70 para 80, especialmente na década de 1980. E quem foi responsável foi um arquiteto, um colega nosso de profissão, Jaime Lerner, que foi prefeito algumas vezes de Curitiba, acho que chegou a ser até governador do estado, eu não tenho certeza. Então, ele começou a perceber claramente esses problemas e começou a trabalhar com vias pedonais no centro da cidade. É o caso bastante propagado da Rua 15 de Novembro, em Curitiba. Eu tenho até várias turmas que passaram pela nossa disciplina, tiveram a oportunidade de ir a Curitiba. Nós não tivemos, não sei se vamos ter, quem sabe, mas enfim, Curitiba é um laboratório vivo dessas soluções, porque são soluções que estão completando 40 anos de existência, né? Então são soluções que já foram comprovadas e tudo mais. O trânsito de Curitiba é menos agressivo. Ainda hoje tem seus problemas, mas é bem menos agressivo. E essas soluções começaram a ser desenvolvidas desde a década de 80. A Rua 15 de Novembro é uma via totalmente pedonal no centro de Curitiba. Ela foi bastante humanizada. O que significa humanizar uma via? Significa possibilidade de permanência das pessoas, livre e boa condição de circulação para as pessoas. Então nós temos bancos, temos sombras, temos equipamentos como banheiros públicos, biblioteca inclusive, telefone público. Hoje o telefone é desnecessário, mas enfim, uma série de outros componentes, lixeira, etc. E um piso contínuo, um piso adequado ao pisoteio, né, adequado à circulação do pedestre, que ele possa fazer isso com conforto, né? A preferência do pedestre nos cruzamentos e não o automóvel, né? De tal forma que ao longo de toda a Rua 15 de Novembro, que é um eixo importante da capital paranaense, que corta assim, algo em torno dos 12 a 15 quadras do centro de Curitiba, nós tivemos o calçadão. Então, esse fenômeno do calçadão, ele foi difundido em outras cidades do Brasil, inclusive em Teresina. O calçadão de Teresina, ele foi feito nós tivemos dois problemas com o calçadão de Teresina. Primeiro, ele foi implantado de forma muito precária. Esses equipamentos, que eu digo que são equipamentos para possibilitar a devida humanização do espaço, praticamente não foram feitos, né? E quando feitos, de má qualidade e tudo mais. Depois existe a questão da gestão, né? Do controle e da fiscalização. Como esses espaços circulavam muitos pedestres, eles foram tomados por camelôs. Eles ficaram entupidos de camelô, né? E uma política muito populista da prefeitura, a maioria dos camelôs estavam ligados a vereadores, a cabos eleitorais e tudo, havia um certo protecionismo em relação a essa atividade, e essa atividade terminou, inclusive, sufocando a atividade comercial existente nos edifícios ao lado desses calçadões, possibilitando até a livre circulação, e com o tempo e com o sufoco tamanho que esses espaços tiveram, a gente passou a ter problemas de assalto, de segurança
Enfim, a prefeitura terminou adotando o shopping da cidade, que é uma boa solução num péssimo local, mas eu não vou entrar em detalhes nesse caso especificamente, mas essa solução já tinha sido adotada anteriormente, do meu conhecimento, na cidade de Santiago do Chile, que começou a construir umas galerias para acolher o comércio informal. Essas galerias cortam de um quarteirão ao outro, como se fossem ruas internas. Eles aproveitavam alguns edifícios que estavam abandonados ou semi-abandonados e começaram a construir essas galerias. E as galerias permitiam a circulação das pessoas, davam sobrevivência a esse tipo de comércio, que é muito importante, porque dá condição de renda para um contingente muito grande da nossa população, mas que, se for mal gerenciado, ele termina sendo um problema muito grande, como foi no caso aqui de Teresina. Outras cidades tiveram calçadões, muitas. São Paulo começou, a Rua Direita de São Paulo, ela já existia antes da Rua 15 de Novembro, como uma via pedonal. Só que era simplesmente uma rua que antes passava carro e que foi interrompida para carro. Quer dizer, ela não foi devidamente equipada, humanizada para ser um calçadão, né? Mas ainda hoje a Rua Direita no centro de São Paulo é uma via pedonal importante. Outras surgiram, a Barão de Itapetininga, no Rio de Janeiro, a Rua da Alfândega. Não tem capital no Brasil que não tenha tido experiência com essas ruas pedonais e com os calçadões. E tudo isso começou lá na década de 80 com o Jaime Lerner. E foi uma tentativa de humanização do espaço urbano. Mais recentemente, nos últimos 15 anos, outros estudiosos começaram a aprofundar esse problema, estudar e aprofundar essas questões, né? E chama a atenção do Jan Gehl, que é bastante conhecido. Hoje não tem um aluno de arquitetura que não tenha conhecimento do Jan Gehl, que é um dinamarquês que vai escrever o famoso livro A Cidade para as Pessoas. E esse livro foi o primeiro livro de grande repercussão. Tiveram outros antes e tiveram vários depois, como A Cidade Caminhável e várias outras referências. Então, de repente, os arquitetos urbanistas começaram a buscar mais soluções, e soluções mais impactantes para resolver essa questão da desumanização das cidades, né? As pessoas começaram a ficar acuadas nos seus espaços de morada. O espaço urbano não era mais um espaço de convivência, de encontro, né? De namoro, de amizade, né? Você tinha que ter essas situações em ambientes comerciais ou em ambientes residenciais. Começaram a surgir problemas de segurança, porque a cidade veloz, a cidade dos automóveis, ela deixa de ter a presença humana de uma forma mais densa, e a melhor segurança que a gente pode ter numa cidade não é um monte de policial, mas é gente circulando nas ruas. Porque gente circulando nas ruas inibe o processo de violência urbana. Não vai resolver, certamente, mas vai bastante inibir e vai viabilizar uma polícia para os casos mais extremos. Que a polícia não pode ser onipresente, não tem um corpo de policiamento que possa estar presente em todos os lugares da cidade, né? Então, a violência urbana, ela passa a ser cada vez mais presente nas nossas cidades, porque as pessoas estão saindo dos espaços coletivos, estão cada vez mais ficando acuados nos seus muros. E nesse meio tempo, os muros estão sendo levantados, as cercas elétricas, os sistemas de segurança, etc. Cada um no seu mundinho. Isso é péssimo, né? Em todos os sentidos. Eu diria que a consequência maior desse processo de desumanização a gente vê nas redes hoje, né? Com essa difusão de
né, de difusão do ódio, de um modo geral, entre as partes, né? As pessoas não estão mais se entendendo. E o espaço, eu creio que a cidade é a grande solução, porque o espaço da cidade deveria e teria que ser o espaço do encontro, da convivência, da gente resolver as diferenças, né? De ter a diversidade, mas não ter a inimizade, né? A questão da diversidade é normal, eu penso de um jeito, o outro pensa do outro. Você indo para o espaço público, convivendo, as rodas de calçada, nos bancos das praças e tudo mais, isso faz com que as cidades se tornem mais humanas e a gente vá diminuir, certamente, essas tensões no convívio. A gente tem que conviver com as pessoas, né? A gente não pode cada um ficar no seu mundinho, porque aí as zonas de atrito elas são aguçadas, né? O tema da aula de hoje é de fundamental importância em relação aos dias que nós vivemos, né? Essa questão da desumanização das cidades é uma situação gravíssima e penso que os nossos administradores, os prefeitos, os diversos agentes do espaço urbano devem estar muito atentos, né? E devam prover as cidades dessas condições facilitadoras para que as pessoas voltem a circular nas cidades, né? É claro que isso não vai acontecer por um toque de uma varinha mágica. Nós não podemos chegar e tirar o carro simplesmente. A gente vai ter que conviver com o carro certamente, mas é necessário que a gente tenha mais condição de controle e de disciplinamento. A gente não pode estar onerando os orçamentos públicos para obras caríssimas em favor do carro sempre. Mais viaduto, mais ponte, avenidas, né? Estacionamentos, o que seja. É necessário que a gente tenha um avanço na oferta do transporte coletivo para minimizar a necessidade do transporte individual. É necessário que a gente adote instrumentos de restrição mesmo, né? Quer circular de carro? Muito bem, vamos pagar por isso. Esses recursos arrecadados podem servir para essa reumanização dos espaços urbanos, né? Para que as pessoas voltem, especialmente nos centros urbanos, nos centros dos bairros, ao longo dos corredores comerciais e assim por diante. Você pega uma avenida como a Avenida Nossa Senhora de Fátima, a gente não vê mais pessoas andando na avenida, por um percurso nem que seja de 2, 3 quadras, né? É todo mundo motorizado, né? Às vezes você entra numa loja comercial e entra numa outra ao lado, ou no quarteirão seguinte, no máximo. Então, alguém pode dizer, mas aqui é muito quente e tal, mas para isso a gente tem soluções de marquises, de arborização, etc. Nós temos essa capacidade, é nosso papel como urbanista propor esses elementos facilitadores que possibilite conforto para o pedestre no meio urbano. Nós temos que incentivar essa situação. Por isso eu digo, o arquiteto urbanista, antes de mais nada, é um humanista. Deveria ser um humanista. Mais do que um tecnólogo, mais do que um artista até. Eu creio que o exercício do projeto, do desenho urbano, ou mesmo do desenho dos edifícios e tudo mais, tenha muito relação com a nossa capacidade de refletir as questões humanas, né? As neuroses urbanas, os problemas dos conflitos urbanos, a questão da segurança, tudo isto passa pela desumanização das nossas cidades. E Jane, com seu livro espetacular A Morte e Vida das Grandes Cidades, ela viu tudo isso 40, 50 anos atrás. Fundamental importância. Ela hoje é uma das maiores referências na nossa área do urbanismo. Muitos autores hoje estão seguindo seus caminhos, buscando outras soluções, outros modos da gente enxergar a cidade, reanimar a cidade,
fazer com que elas não morram e que elas possam cumprir o seu papel social de importância fundamental para a boa convivência humana, né? Bom, hoje o nosso tema é do Unidade 1, Seção 2, foi sobre a questão da escala humana nas cidades. Eu super recomendo 2 vídeos que estão atrelados à aula e outros vídeos, né, de fundamental importância. Aqui nós estamos encerrando. Semana que vem eu estarei com mais 2 aulas. Eu estou dando 2 aulas por semana para a gente recuperar uma aula que ficou para trás e talvez já antecipar alguma aula para frente. Bom confinamento a todos, dentro do possível, né? Espero em breve estarmos juntos. Obrigado.